Lucas, capítulo 4, verso de número 1. Amém? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias e ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. E presta atenção nessa frase do diabo agora. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Perguntou-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Até aí. Pai, tua palavra foi lida e nós queremos aprender do Senhor. Tu és manso, humilde de coração, e em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada um, para a glória do teu nome. Amém e amém. Você pode se assentar. Eu queria reforçar uma coisa aqui com relação ao culto dos jovens, e que também inclui os teens, que são os de 11 a 15, quando há um regional, quando há um evento desse tipo. Correto, Adriano? Eles vêm junto, né? Eles vêm para acompanhar. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. O tempo passa muito rápido. Muito rápido. Quando eu vi aqui a Amélia dando testemunho, de 21 anos de casado, 20 anos, dos quais pelo menos 18, 17 de espera. Quando você fala em 18 anos, 20 anos, é muita coisa. Tem gente aqui que não viveu isso ainda. Mas o tempo, ele passa. Só que existem duas coisas importantes. Quando a bênção chega, a Amélia perdeu a conta do tempo agora, dos 18 anos. É como se eles não tivessem existido. Porque a bênção chegou. Só que ao mesmo tempo, nós temos que entender que o tempo, ele corre a nosso favor quando Deus está trabalhando. Mas ele corre contra nós se nós não tomarmos uma posição adequada. Aonde o senhor quer chegar? Filhos é bênção. É bênção. É a melhor coisa que pode existir depois na terra. Deus, a melhor coisa que ele reservou para nós é a família. Por consequência da família, elas se reúnem e formam a igreja. Então, depois da esposa são os filhos. E eles exigem da gente atenção, cuidado, investimento, em todos os níveis. E o que é importante a gente entender é que quando os nossos filhos estão numa idade de 11, 12 anos, toda fase tem o seu cuidado específico. Mas muitas vezes, eu sei que não é fácil, você trabalha a semana inteira, você corre, você tem supermercado, você tem que ir na casa da sogra, na casa da mãe, tem que ir para lá, tem que ir para cá. Sábado, 6:30 da tarde, reunião com os teens. E aí, às vezes, o Adriano chama para comer um lanche, como fez ontem, e eles foram comer um lanche. Irmãos, invista. Entrega o teu sábado à tarde para investir na vida do teu filho. E eu não sei tratar de outra maneira porque eu fui criado assim. E a Bíblia me mostra assim também. Presta atenção. O que é mais pesado? Você investir um sábado
à tarde, 5h30, 6 horas, fazer tomar banho, trazer para cá, não fazer nada nesse horário, em função do seu filho, ou perder o domingo no presídio. Porque caso você não saiba, 60% dos presidiários são filhos de crentes. O que tem de Jeremias, Isaías, Débora, Raquel, o que tem de Paulo, Lucas, Mateus, dentro de presídio, não é brincadeira. Filho de pastor, filho de membro de igreja, filho de diácono. Então, entenda bem isso, é muito mais fácil e muito mais barato você investir no sábado à noite, durante 4 anos, que é dos 11 aos 15, porque depois eles vêm sozinhos, do que depois investir em outra porta, que não é a casa do Senhor. Eu quero que você medite nisso. Ah, mas isso não vai acontecer com teu filho, com meu filho. Eu não estou dizendo que vai acontecer. Eu só estou dizendo que 60% ou mais dos presidiários do Brasil são filhos de crentes. São nascidos na igreja. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que guardar os nossos. O que a gente puder fazer, a gente está fazendo. É figurinha da Copa, é lanche na padoca, é macarronada atrás para frente da quadra ali da arena. O que a gente puder fazer, a gente está fazendo. Mas tudo isso só é possível se você vier junto com a gente. Amém? Por quê? Porque há batalhas que nós temos que vencer. Hoje a gente está encerrando essa série de mensagens, vencendo grandes batalhas. E hoje nós fizemos a primeira batalha em que, vencendo o passado, quando Jacó luta com o anjo. A segunda batalha, quando nós vencemos os nossos gigantes, nós vamos aprender isso com Davi. A terceira batalha, vencendo os nossos opositores na fé, e a gente foi aprender isso lá com Elias, orando contra os profetas de Baal. E hoje, a última batalha, coloca aí para mim o próximo slide, vencendo as tentações com Jesus. Vencendo as tentações com Jesus. Essa é a quarta batalha que nós vamos tratar nessa série. Pode voltar para o primeiro slide agora, Jefferson, que é exatamente esse texto. Vamos entender esse momento da vida de Jesus. Ele acabara de ser batizado. Foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E aí então o Espírito de Deus o leva ao deserto. E ali ele precisa passar para que ele tenha experiência dessa batalha e vença essa batalha, para mostrar ao mundo espiritual o início do seu ministério e a que ele veio. Entenda bem uma coisa, quando você vê essa ação e Jesus sendo tentado por Satanás, talvez você tenha ouvido uma pregação ou outra, dizendo que quando Jesus morreu na cruz, crucificado, o inferno entrou em festa. Mentira, meu irmão. O inferno entrou em pânico. Por quê? Porque ele sabia que uma vez crucificado, ele seria ressuscitado, e uma vez ressuscitado, ele traria nas suas mãos a chave da vitória contra Satanás e a salvação para a humanidade. Então ele não queria que isso se concretizasse. Fato é que quando Jesus está na cruz e diz, tenho sede, um soldado pega uma esponja e molha no vinagre com fel e leva à boca dele. Para quê? Porque naquela época eles davam essa solução para que amortecesse a carne da pessoa, do condenado. Mas quando ele percebe se tratar disso, ele rejeita. Por quê? Porque se ele tivesse bebido desse vinagre com fel, ele teria amortizado a sua carne, diminuído as suas dores e com isso contaminado o sacrifício. E isso é muito sério. Porque daí estaria anulada a crucificação. É algo muito forte, é algo muito sério. E aí o que acontece? O próprio Senhor Jesus nos ensina o quê? Que nós somos discípulos. Nós não vamos para a cruz porque Ele foi por nós.
Mas nós temos que ser testados e aprovados para toda boa obra que Ele tem na nossa vida, tanto na nossa vida particular, pessoal, quanto ministério, quanto igreja, quanto testemunho. Então nós temos que entender isso. Por quê? Porque Ele nos alertou, está lá em João 16:33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Ele avisou que nós teríamos problemas, dificuldades durante a nossa caminhada. Mas Ele é a nossa referência de vitória. Porque Ele venceu, tipo assim, olha, eu estou vencendo, eu estou passando na frente. Você vem atrás de mim, você me segue, porque você vai vencer também. E você vai chegar onde você precisa chegar. Mas sempre haverá enfrentamentos. Sempre. Pastor, quando vai acabar? O dia que você escutar como a voz de muitas águas dizendo para você, vinde bendito de meu Pai. Ou seja, você chegou no céu, você chegou em casa. Porque crente não morre, crente vai para casa. Você está entendendo? Por isso que nós temos que entender que isso faz parte do contexto. Você não pode acreditar no evangelho do que está tudo resolvido, está tudo solucionado, você não tem problema. Isso é propaganda de margarina, e propaganda de margarina é falsa. Porque nem margarina é para comer. Porque é tudo químico, ou seja, é tudo falso. Entender que cabe a cada um buscar e vencer cada uma das suas batalhas. E a batalha contra a tentação é talvez a mais contínua que nós vivemos. E é por isso que ela se dá onde? Com Jesus, no deserto. Por quê? Deserto é um lugar de tratamento da natureza humana. Deus nos leva para o deserto. Sempre nos leva para o deserto. Nós passamos por desertos na nossa vida. Por quê? Porque nós temos que ser provados. Temos que ser depurados. Tem que tirar o que é excesso. Tem que tirar o que não presta. Tem que tirar o que não é bom. Tem que tirar o que vai atrapalhar. Nós somos entalhados. Nós somos moldados. Nós somos transformados cristãos. Cristãos é o quê? Pequenos cristos. Então, meu irmão, se a luta está difícil, creia, a vitória é sua em o nome de Jesus, porque há um Deus que está cuidando de você. Existem fases. Existe uma frase que eu costumo dizer hoje, eu já ouvi muito ela na minha vida, ao ponto de aprender a dizer ela sozinha para mim agora. Tanto eu quanto a pastora. Vai passar. Vai passar, irmão. Teve dia que eu porque ela falava, vai passar. Eu falava, não é ela? Mas uma coisa eu vou dizer para você, vai passar. E você vai superar, desde que você fique na presença. O deserto é um lugar de formação. É um lugar onde, e detalhe, o deserto é um lugar onde Deus fala com o homem. Irmãos, Deus não falava. Deus não falou com os homens. Deus não falou com ninguém. Nas bodas de Canaã, era festa. Mas Deus pegava os seus e trazia. Quando Deus te tira do meio, te traz à parte, te leva para um canto e começa a falar com você, e você começa a passar por dificuldades, por privações, por perseguições, por injustiças, por situações, se aquiete. Deus está trabalhando com você. Deus está subindo a régua. Deus está mudando você de nível. Deus está levando você para um lugar mais elevado. Você não pode viver a vida inteira no jardim da infância da fé. Na base do recém-convertido, do bebê de Jesus. Não, você tem que crescer. Crescer dói. É por isso que muitas vezes hoje as pessoas sempre houve pessoas que desistissem, mas há uma incidência considerável hoje, por quê? Porque os crentes não querem problemas, eles não querem dificuldades. Eles acham que Jesus tem que resolver o problema deles. A conta foi paga na cruz, foi. A conta que foi paga é para você não ir para o inferno, caboclo. O resto, Deus tem que trabalhar na tua vida. Deus tem que cuidar. E a gente gosta do quê? A gente gosta dos pastos verdejantes, a gente gosta das árvores frutíferas, a gente gosta das colheitas, a gente gosta dos campos, a gente não quer saber de vale, a gente não quer saber de deserto, mas é aí que Deus fala com a gente. Cá entre nós, irmãos. É no deserto que você fica mais crente.
É na luta que você ora mais. Eu nunca vi um crente falar assim, pastor, minha vida está tão boa que eu resolvi fazer um voto. Vou levantar 40 dias de madrugada, das 2 às 3 para orar, em louvor e gratidão a Deus pelas vitórias que eu tive. Alguém já ouviu isso aí? Se alguém falar isso, você fala, é louco? Para que fazer isso? Não é isso que você vai falar? A gente não faz isso, irmão. A gente busca Deus quando a coisa aperta. A gente busca, e com o tempo você vai criando experiência, que daí Deus fala para você, está na hora, filho. Está na hora de você trocar de roupa. Como assim? Tem que trocar de roupa. Tira sua veste de louvor e bota a armadura. Nós vamos para a briga agora. Agora você vai para a guerra. E a guerra, muitas vezes, como nós estamos vendo nessa série de mensagens, não é na multidão. Jacó lutou sozinho. Davi enfrentou o gigante sozinho. Elias orou sozinho. E Jesus enfrentou Satanás sozinho. Como assim? Ninguém pode te ajudar? Nós podemos orar por você, interceder por você, dar o ombro para você. Mas a lágrima é com você. A luta é com você. O joelho dobrado, nós vamos orar por você. Mas o teu joelho também tem que estar lá. E as coisas começam. E por que 3 vezes foi tentado? Porque você é um espírito que tem uma alma e mora num corpo. Você é o sopro de Deus. Você é um espírito. E aí o que acontece? Você tem uma alma, sentimentos, identidade, passado, presente, futuro. E você tem tudo isso dentro de um corpo, um endereço, carne e sangue. Então nós vemos Jesus sendo tratado, tentado nos 3 níveis. Por quê? Para que eu e você aprendamos. Seremos tentados nos 3 níveis. De vez em quando você será tentado. Dada a oportunidade, dado o momento, dada a história da sua vida. E nós temos que entender isso. Amém? O povo está quieto hoje. É um assunto que não tem muito amém, né? Não tem muito amém, né? Quando você fala como diz os antigos, quando fala da peleja, quando fala da luta. Mas, irmãos, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus falou. Amém? Então anima aí, meu irmão, vamos para cima. Um pedaço de pão. Foi a primeira tentação, a nível de corpo. O texto que nós lemos no capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim, disse-lhe então o diabo, se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. A fome que Jesus estava sentindo foi a primeira oportunidade que Satanás viu para atacar e tentar ser vitorioso. A fome está ligada ao quê? Necessidade física, aquilo que alimenta, que sustenta, necessidade básica. Mas a questão é, quais são as necessidades básicas? Não necessariamente um pedaço de pão. Porque se eu perguntar para você aqui, quem quer um pão? Sempre tem um mais guloso que vai falar que quer. Mas você não quer um pão agora. Por quê? Muitos tomaram o seu lanche da tarde, outros já estão esperando para matar o resto do almoço, né? Terminar de limpar o frango, a macarronada. Alguns aqui vão jantar fora, enfim. Você não está preocupado com comida agora. Porque você vai comer. Então não se trata de comida, se trata do quê? De necessidade básica do quem? De quem? Da sua carne. O que alimenta, o que pode alimentar a sua carne. O que sua carne tem tido de vontade de comer. É aí que é o problema, irmãos. Por quê? Porque a carne, ela é sem fundo. Ela é, como diziam os antigos, um saco sem fundo. Ela é insaciável. E se você der lado para ela, para seus desejos, para seus impulsos, para os mais profundos dos seus sentimentos, fatalmente você será derrubado pelo inimigo. Por quê? Porque o coração é enganoso. Enganoso é o coração do homem. Aquilo que aparentemente parece ser só uma experiência, só um momento, só uma necessidade atendida, só uma circunstância, pode ser fatal para o resto da vida.
E a Bíblia me mostra isso. O Davi, homem segundo o coração de Deus. Um homem que tangia a harpa e a glória de Deus se manifestava. Um homem que tudo aquilo que ele empreendeu fazer, Deus ia com ele. Davi nunca entrou numa batalha sem perguntar para Deus, vou ou não vou? E Deus falava, vai. Ele dizia, como eu vou? E Deus ensinava a ele como ia. Ele tinha absoluta intimidade. O problema é que ele atingiu um nível de posição que ele achou que não precisava mais da luta. E quem disse que você não precisa de uma luta de vez em quando para continuar crente na presença de Deus? O problema não é Deus, o problema sou eu. E ele não vai para a guerra. E qual é o resultado disso? Almoçou, dormiu, 3 horas da tarde ele levantou e foi dar uma volta na varanda. E quando ele sai na varanda, Betseba, a mulher de Urias, está tomando banho, nua, e segundo o texto bíblico, linda, maravilhosa. Agora eu pergunto para você, você acha que ela nunca tinha visto que pela janela dava para ver o terraço da casa do rei? Se deixasse a janela aberta, ela viu. Você acha que ela nunca percebeu que 3 horas da tarde ele vinha apreciar o movimento no terraço? Ela viu. E foi nessa hora que ela criou a oportunidade. Irmãos, a oportunidade do erro, via de regra, periodicamente, ela se apresenta diante de qualquer um. Somos nós que optamos. Deus poderia ter mandado uma chuva naquela tarde e ela não ter aberto a janela. E ele não ter saído na rua, na varanda. Deus poderia ter mandado um anjo dizer para ele, calma Davi, não é por aí. Mas o inimigo sabe que Deus respeita o livre-arbítrio seu, mas ele não. Então ele cria situações, ele cria oportunidade. E aqui é um momento, é uma fração. Qual foi o resultado da vida de Davi? Existem 2 Davis na Bíblia. Existe o Davi que sai do pasto e vai para o trono, que deixa de ser filho de Jessé mais novo e pastor de ovelhas, se torna rei, que conquista todo o império davídico, que era a promessa dada a Abraão. E existe o Davi depois de Betseba. Nunca mais ele conquistou 1 metro de terra. Nunca mais ele teve nenhum grande feito. Ele só administrou problema de família. Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque alimentar a carne é um caminho sem volta. Você não consegue pôr fim. E então ele faz o quê? Ele rebate a luz da palavra. E quando você usa a palavra, Satanás perde o poder de resposta, ele perde a legalidade, porque você está debaixo da palavra. E aí então ele leva para um outro nível, o poder da satisfação. Aliás, poder e satisfação. Ele vai mexer com a alma de Jesus, os sentimentos. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E ele disse, vou te dar tudo isso porque me foi dado. Quem deu os reinos do mundo para Satanás? Adão, quando pecou. Deus diz para Adão, governe sobre a terra. Adão vai, desobedece e peca. Quando ele peca, o que ele faz? Para pegar do fruto, ele solta da mão dele a autoridade, a coroa de autoridade que ele tinha. Ela é perdida. E aí então ele diz, se você me adorar, e ele diz, adorarás somente o Senhor, teu Deus. Irmãos, ele oferece a Jesus um governo mundial. Pronto, está resolvido o problema. Não preciso morrer na cruz. Vou governar o mundo daqui. E aí que é o problema. Porque não é essa a vontade de Deus. O que são os reinos do mundo? São os sistemas corrompidos. São aquilo que a sociedade nos oferece hoje. Um reconhecimento humano. E aí é que está o problema, irmãos. Porque a glória humana, ela é efêmera, passageira. São os 15 minutos de fama. São os elogios falsos. São aquilo que alisa o seu ego.
As pessoas têm necessidade de reconhecimento. As pessoas, todos nós temos necessidade de ser reconhecido, de um ok, positivo, está indo bem, vai, continua, força. Agora, motivação é uma coisa, adulação é outra. A adulação nos corrompe. Muito cuidado com quem vem te adular. Muito cuidado com quem vem fazer média com você. Muito cuidado com quem vem com palavras doces, que na verdade não está valorizando o teu trabalho. Está na verdade tentando te seduzir para fazer aquilo que ele quer. E muitas vezes tem uma coisa que o ser humano gosta de se sentir o quê? A última Coca-Cola do deserto, o último pacote, o biscoito do pacote. A solução dos problemas. E aí o que acontece? Nós precisamos de você. Você é o cara. Você é isso. Você é aquilo. E aí o que acontece? As pessoas caem. Porque a soberba precede a queda. A soberba precede a queda. É muito gostoso estar com você aqui hoje. Estou feliz em Jesus de ser pastor nessa igreja. Mas essa semana Deus me deu uma chave de ânimo tremenda. Por quê? O Sidão foi comigo. Eu fui pregar em Batuvi. Hoje tem uma igreja lá, instituída. Mas o primeiro obreiro para ir pregar em Batuvi foi esse que vos fala. Eu fiquei 1 ano pregando. 1 ano e meio pregando em Batuvi. 1 ano e meio. Ganhou gente para Jesus? Ganhei. Um homem. Eu batizei ele. No mesmo dia ele morreu. Que eu batizei ele no hospital. Ele estava morrendo. Ganhou mais gente? Não. Mas preguei. Bastante. E não parei. E não parei até hoje. Ou seja, Deus me mostra que eu já fiz outras coisas. Mas era a mesma pessoa. Irmãos, você não pode se envaidecer, você não pode se glorificar, você não pode achar que você é melhor, superior aos demais. Todos somos iguais diante de Deus. Todos nós. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes nós somos o quê? Chamados, convidados a uma sedução. E aí, aquilo que era bom já não é bom mais. Aquilo que você comia já não serve. Aquilo que você vestia já não serve. Nós vemos o meio evangélico cheio de gente assim, irmãos. Cheio de gente assim. Nós vemos líderes que estão caminhando para uma queda. Porque nós vivemos num país que a pessoa não precisa ter tênis de 25 mil reais. Não precisa ter carro para ir na igreja de 300, 400, 500 mil. Sabe, eu acho que Deus quer que você vista bem, coma bem, more bem, ande bem, mas tem limite. Tem limite. A gente tem que ter esse senso. Por quê? Porque a soberba precede a queda. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque a régua vai subir sempre. E aí há a terceira tentativa. Qual é a terceira tentativa? É a identidade. Satanás vai querer mexer com a tua identidade. É um outro nível de luta. Ele diz assim, então o levou a Jerusalém, o templo, o santo, o lugar santo. E o colocou sobre o pináculo do templo, o lugar mais alto. E disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aprenda uma coisa, quanto mais você conhecer a palavra, quanto mais você ler a palavra, vai chegar uma hora que Satanás não vai vir com ideias pequenas ou chulas para o seu lado, ele vai tentar trazer a palavra. Distorcida, cuidado com a palavra distorcida. Cuidado com o texto fora do contexto. Sempre que alguém vier para você com uma doutrina de verdade bíblica, essa verdade bíblica, ela tem que estar dentro da hermenêutica da palavra de Deus. Pastor, eu não fiz teologia, você não precisa fazer teologia. A pessoa tem que mostrar para você aquela verdade no Velho Testamento e no Novo Testamento, senão não é verdade. Sabia disso? Muito cuidado, irmãos.
para que se evite excessos, para que se evite queda, distorção da palavra de Deus. Existem doutrinas que, na verdade, estão levando as pessoas longe de Deus. Muitas delas. Muitas delas. A Bíblia diz que nós nascemos de novo. Vou dar só uma comparação para você poder entender, um exemplo para você poder entender. Existe uma teologia que diz o quê? Se você ficar uma hora sem pecar, você vai ficar 2 horas. Se você ficar 2 horas, você fica um dia. Se você ficar um dia, você fica uma semana. Você daqui a pouco não peca mais. É a impecabilidade do crente. Porque a Bíblia diz que você é nova criatura. E se eu bater em cima disso, você pode acreditar. Mas a palavra de Deus diz, filhinhos, não pequeis. Porém, se pecardes, quer dizer, eu estou sujeito a cair. Tende diante de vós um adversário. Um advogado. O adversário está sempre preso. Tende diante de vós um advogado. Aquele que diz que não tem pecado, se faz mentiroso. Pronto, arrumei 2 textos para quebrar a teologia da impecabilidade do crente. Você está entendendo? Não, tudo é graça. Eu fui salvo e pela graça Jesus me salvou. Haja o que hajar. Como se existisse essa frase. Eu vou para o céu. Vai pensando nessa. Vai para o céu das cabras, caboclo. Eu não vai não. Faça o que eu fizer, eu vou. Porque a graça salvadora de Jesus me salvou, eu vou precisar. Não vai. Paulo fala, aquele que está em pé, olhe para que não caia. João fala em Apocalipse, aquele que guardar a coroa da vida até o final, vai ser salvo. Até o final. Você está entendendo? Tome cuidado. Com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Aquilo que você semear, você colhe. Não tem esse negócio, irmão. Não tem esse negócio. Tome muito cuidado com isso. Você tem que conhecer Bíblia. Uma das maiores preocupações que eu tenho é fazer você, te passar, te dar manutenção, te municiar de textos, de palavra, de Bíblia. Por quê? Irmãos, tem uma coisa na igreja, olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim, ó, você está perdendo e não sabe. Marisa, não diga isso. A Marisa não pode dizer isso, e mais umas 10 pessoas não podem dizer isso. Você está perdendo e não sabe. Todo domingo, durante 1 hora, nós estamos estudando Bíblia aqui. O Dejaime vem vindo, o Rones também vem vindo. Vamos pegar no laço, mas vieram. Pegamos no laço, vieram e gostaram. Depois do culto da manhã. O culto da manhã é das 8 às 9. É 1 hora de manhã, você sabe disso. E das 9 às 10 tem a escola bíblica. E ali a gente aprende Bíblia. Agora nós vamos aprender princípios do reino de Deus. Como? Parábolas. Nós vamos estudar as parábolas de Jesus. O que Jesus ensina em cada parábola. Nós estudamos panorama bíblico Velho Testamento, panorama bíblico Novo Testamento. Terminamos hoje os Evangelhos de Jesus. Aquela apostila que o senhor preparou que foi bênção, pastor, acabou. Agora a gente vai começar as parábolas domingo que vem. É 1 hora. Pastor, mas eu não venho no culto de manhã. Não precisa vir. Para você vir no culto das 8, você tem que levantar às 6h30, 7 horas. Então levanta um pouco mais tarde. Passa aqui, fica 1 hora com a gente, vai para o mercado, vai para o restaurante, vai passar seu domingo, depois você volta para o culto. Você não vai morrer. Muito pelo contrário, você vai viver. Você vai ter conhecimento bíblico. É 1 hora. E ó, se tiver criança, a gente estrutura. Porque eu louvo a Deus, eu tenho certeza que tudo o que as minhas filhas alcançarem no ministério, almas que elas ganham, ó, o reino de Deus funciona assim, ó. A Gabriela ganhou a pastora Débora para Jesus. A coroa a pedrinha vai para a Gabi. Vai para a Gabi, vai para a tia Regina, vai para o Adriano, vai para a Milena, vai para mim.
vai para a pastora. Por quê? Eu e a pastora pregamos e ensinamos a palavra. Mas a Milena e o Adriano, olha como o Adriano está velho, deu aula para a Gabriela na classinha. Você está entendendo? O professor de escola bíblica, mas era escola bíblica, domingo de manhã, à noite no culto. Bruna Flores vai vir pregar aqui, aluninha do Adriano e da Milena. A Milena, o que ajuda ela é a CUTS, né? Não aparenta tanto. O Adriano já rodou murcho. Vocês estão entendendo? Quase 30 anos que eles dão aula já. Para as crianças. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, até quando envelhecer, jamais vai se desviar dele. Entenda bem isso. O meu povo sofre porque falta conhecimento, então não vamos sofrer, gente. Porque a segunda parte do versículo não vai se cumprir na minha vida. Porque tu, sacerdote, não ensinasse o povo. Eu vou ensinar. Eu vou ensinar. Enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou ensinar. Entenda bem isso. É Bíblia, é palavra de Deus. A gente vê umas coisas por aí, irmãos. Tem lugar que o diabo fala, eu não vou fazer parte, é muita bagunça para minha cabeça. Nem o diabo entra. Vamos falar a verdade. Aonde que está escrito na Bíblia? Hoje eu vou bagunçar um pouquinho. Aonde está escrito na Bíblia? E Isaías, imitando um siri, saiu andando de lado. E Jeremias, imitando uma galinha de Angola, saiu. Tô fraco. Aonde que está esse negócio de imitar bicho? Não está na Bíblia! Não está! Não está na Bíblia! Está escrito e o cara come. Não. Qual é a resposta? Mas está escrito. E aí você vem com o texto. Chama-se refutação. É o texto que mostra que aquela pessoa está dizendo o quê? Um texto fora do contexto. Um texto fora do contexto. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que ter o nosso posicionamento. Olha como o inimigo age. Eu era solteiro, lá em Rio Claro. E tinha uma irmãzinha que fazia uma reunião clandestina. O pastor não sabia que ela fazia. É reunião clandestina. Ela pegou um papel, Marcela. Chegou na porta da igreja com o endereço dela. Chegou para mim. Eu era solteiro. Não sabia da existência de Wanda Pascoal. Ela chegou para mim e falou, sabe, irmão? Vem cá, David, faz favor, rapidinho. Olha só, irmão, o tráfico dentro da igreja. O tráfico gospel. O tráfico santo. O papelzinho na mão. Dá a mão para mim. A paz, irmão. Tudo bem? Olha, esse aqui é meu endereço. A gente faz uma reunião de quinta-feira lá. Falou rápido, mas vou falar alto para você poder falar no meu ouvido. Esse é meu endereço. Nós temos uma reunião na minha casa de quinta-feira, 7h30. Vai lá porque Deus tem uma palavra para você, inclusive sobre a sua escolhida. Irmão, eu orando por uma mulher, por uma esposa. Sozinho, solteiro. Eu estava igual, é uma música do mundo, mas igual o Paralamas do Sucesso. Estava só eu e minha moto. Eu louco para arrumar alguém na garupa. De Deus. Ó, palavra dessa. O que o moço faria? O moço ia. Amém ou não amém? Obrigado. Eu, como meu pai e minha mãe deu educação, obrigado, irmã. Deus abençoe. Peguei o papelzinho na mão, eu falei, sabe ficar olhando, ver o que eu vou fazer com o papel? Tá na minha mão, né? Aí eu ceguei. Eu tive uma Turuna, 120, naquela época eu tinha Turuna ainda. Fui lá, fui montar na moto. Detalhe da mão, monta na moto. Para pegar na moto. O papel caiu no chão. E Moá.
Deus traz em todas as áreas da sua vida o que Ele tem reservado para você. Você já imaginou se eu tivesse caído na conversa? Tinha perdido ela. E o que é pior, teria perdido o chamado, teria perdido o ministério, teria perdido tudo que eu vivi. Porque casei errado. Você está entendendo? Por que o Senhor fez isso? Porque a profecia, ela vem para edificar, exortar e consolar. Edificar, ela te ensina princípios espirituais, princípios da palavra. Ela vem para te exortar, para mostrar para você que tem coisa que você precisa melhorar. E para te consolar, quando você está num vale de dor muito grande. Profecia não vem para te direcionar. Para dizer, case com fulano, case com Beltrano. Sabe, irmãos? Na minha época, até as piadas eram evangélicas, de jovem. O irmãozinho sentado ali no banco da frente, Leandro, orando, Senhor, me dê uma esposa, me dê a varoa que o Senhor tem para mim. Na época não era namorar, a varoa. Olha como nós era crente, varoa. A varoa prometida, Senhor, aquela que o Senhor vai trazer para mim. Aí sentou uma Jezabel do lado dele, toda crente, e começou em línguas. Se tu me cantas, tu me levas. Se tu me cantas, tu me levas. Ele parou de orar, olhou para ela e falou, não te canto, não te leva, ripa lá para trás. Você está entendendo? É armadilha, filho. É armadilha. E pode prestar atenção, quanto mais crente você for, irmão, irmã, mais vai aparecer os filhos dos anjos caídos e as filhas de Belial. Sempre. Quanto mais crente você for, mais treva vai aparecer na sua vida para tentar enganar você. Por isso, tem um texto que fala de ministério, mas fala de casamento. Seja firme e inabalável, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que trabalho? Continuar firme esperando o homem de Deus, a mulher de Deus. Você está entendendo? Seja vitorioso. Lute. Use a palavra. A pessoa vem com Bíblia do teu lado, leva 2 bibliadas, uma do velho e uma do novo, de preferência. Tchau, tchau. Acabou a conversa. E ripa lá para trás. Por quê? Porque você não pode deixar isso acontecer. Você não pode deixar as coisas acontecerem. Deus pagou um preço muito grande por você na cruz. E aí ele fala, agora eu vou dobrar o capital. Fiz o investimento, ganhei, mas vou dobrar o capital. Como assim? Vá e dê fruto. Ganhe alma. Jesus te chamou para ganhar alma. Te chamou para ganhar alguém para Jesus. Te chamou para ser diferente. Te chamou para ser luz, para ser sal. Para ser alguém atraente. Para ser alguém que vai abençoar, que é abençoador. Mas presta atenção. Para isso, para dobrar o capital, o que ele vai fazer? Ele vai mexer nesse patrimônio. Ele vai tirar o que precisa ser tirado. E vai acrescentar o que precisa ser acrescentado. E para tanto, você tem que resistir. Presta atenção, irmãos. Até pensei em achar esse texto, mas acabou passando. Mas Paulo fala o quê? Tem gente que acha que é resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Né? Não, irmão, é resistir ao diabo. Não é resistir ao diácono, não é resistir à igreja, não é resistir à palavra, é resistir ao diabo. Você tem plena condição disso. Ai, pastor, eu tenho medo. Não, irmão. Eu não sei. É bom continuar não sabendo, porque o Senhor sabe. E aquele que começou a boa obra em vós, há de levá-la a bom termo, até o dia de Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor. Seja firme. Abra tua boca.
mesmo que por dentro você esteja desmanchando. Eu estou fazendo um parênteses agora. A Bíblia diz assim, ó, no dia da adversidade não se mostre frouxo. Não se mostre frouxo. Você simplesmente resista. Abra a tua boca e Deus vai encher. Amém? Não se mostre frouxo. Morava numa casa aqui, Michel, aqui embaixo, frente à escolinha. A hora que eu fui deitar, Paulo, escutei, bum, aquele baque. Saí no quintal. As meninas assistindo televisão na sala de TV, a pastora no quarto. Eu saí no quintal. No que eu saio do quintal, saio atrás da máquina de lavar. É um assalto, com a mão assim, ó. E eu assim, ó. Assim não, tava só de bermuda, tá vendo deitar? A hora que eu olhei aquilo ali assim, ó. Um assalto. Eu senti uma presença do diabo muito grande. Eu olhei para ele e falei assim, ó. Sai em nome de Jesus, demônio! O ladrão fez assim, ó. Não põe a mão em mim. Não põe a mão em mim. Pelo amor de Deus, não põe a mão em mim. Ele pulou com uma facilidade, mas quem disse que esse homem saía da minha casa? Ele patinava, ele escorregava no chão molhado. Ele tentava subir no muro, não conseguia pular. O muro dessa altura ele não conseguia pular. O ladrão não conseguia pular o muro dessa altura. Ele catou um caco de telha, ele veio do meu lado. Ele catou o caco, eu estava assim, onde está esse vaso, ele catou o caco de telha. Ele foi jogar o caco de telha em mim, ele jogou lá. Aí eu fui chegando perto dele, ele foi jogar o outro caco de telha, eu bati com a mão no caco de telha. Mas eu confesso que eu falei, eu devia continuar repreendendo. Ele, não põe a mão em mim, não põe a mão em mim. Eu falei, calma, eu vou abrir o portão para você ir embora. Irmãos, eu abri o portão para ir embora, esse homem saiu correndo, catando cavaco. Ele caía, que ele rolava, ele levantava, ele saía correndo, voando, irmão, ele voou. E por dentro, irmão, eu estava em pânico. Eu estava em pânico. Eu só lembro que eu de gritar, em nome de Jesus. Sai, demônio. Agora eu fico imaginando o que ele não viu. Ou do meu lado, ou na minha frente, ou no meu lugar. Porque imagina a cena. Lurdinha e Lucinha indo para casa. Aconteceu isso em Rio Claro, para nós ir embora. Duas irmãzinhas. Na força e no poder, Lurdinha e Lucinha. Chegou 3 caras em volta, arrancaram uma faca. Elas tinham saído do culto. Subi numa rua lá perto da igreja. Perdeu, tia, perdeu. É um assalto. Uma agarrou no braço da outra e falou assim, o sangue de Jesus tem poder. A faca voou longe, irmão. Um gritou para o outro, não põe a mão nela que ela está coberta de sangue. E saiu correndo. Feito louco, gritando, rua acima. Você está entendendo? Quem você é nesse mundo espiritual? Quem você é? Imagina a cena. Lurdinha e Lucinha. 3 malucos. Correndo na rua. Delas. Não é delas. É do Senhor. Então vença as suas batalhas. Porque a vitória é sua. Em o nome de Jesus.